Abra comigo a sua Bíblia no capítulo de número 9 de Atos, a partir do verso 31. Todos encontraram? Amém? Vamos ler, diz assim o texto: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-se e arruma a tua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorca, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não se demore, envie até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorca tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-o pela mão, ajudou-a a pôs-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós nos prostramos diante de Ti em submissão e reverência. Nessa hora, Pai, iremos meditar em Tua Palavra e temos a convicção de que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra é luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, ela nos lava, ela nos purifica. A Tua Palavra, ela nos conduz a um estilo de vida alinhado ao caráter do Teu Filho Jesus. Nós sabemos que quando a Tua Palavra ela é ministrada, ela gera vida às nossas vidas. Mas para isso, Deus, precisamos entender e precisamos obedecer a Tua Palavra. Nesta hora, pedimos ao Senhor que o Senhor seja favorável a nós nesse lugar e venha nos dar entendimento da Tua Palavra, compreensão da mesma, e que esse entendimento possa transformar o nosso estilo de vida, e assim sendo, Senhor, seremos conduzidos a um estilo de vida que glorifique o Teu nome. Seja glorificado nesta hora através da Tua Palavra, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Ok, nós temos falado que Atos é um projeto de Deus, dado por Cristo para a sua igreja e viabilizado pelo Espírito Santo. O projeto é registrado no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala aos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este é o projeto de Cristo. E para que esse projeto fosse executado, era necessário
receber a capacitação, o poder, que era o próprio Espírito Santo, que foi a promessa dada por Cristo. Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e com isso terão capacidade de ser minhas testemunhas e cumprir esse projeto maravilhoso. Atos, ele vai mostrar esse projeto sendo desenrolado, que é o projeto de expansão. Mas, em essência, essa expansão, esse projeto sendo desenrolado, ou aponta para a ação do próprio Cristo. Cristo agora no seu governo, Cristo agora sentado no seu trono, governando a igreja, ensinando, conduzindo, levando a igreja por meio do seu Espírito a cumprir esse projeto maravilhoso. Vimos que essa expansão, ou esse cumprimento do projeto, ele é sempre seguido de contra-ataques do mal. Sempre o inimigo se levanta e sempre ele vai procurar de todas as formas tentar parar a igreja, tentar barrar o avanço do reino de Deus, tentar parar esse projeto de Cristo Jesus, que é expandir esse reino maravilhoso da qual ele fundou quando esteve presente na terra. No capítulo 8, nós temos um levante muito forte contra a igreja. Saulo, ele estava no meio desse povo que se levantou contra a igreja de Deus, e a coisa foi tão séria, a coisa foi tão forte, que a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, fugiram de Jerusalém. Todos os crentes ali em Jerusalém fugiram de lá, ficou ali somente os apóstolos. Mas é interessante que Lucas, ele vai mostrar para onde essas pessoas fogem, para onde eles vão, e ele vai mostrar que eles vão exatamente para a Judéia e Samaria. Ou seja, o projeto estava sendo cumprido, mesmo em meio a uma conturbada perseguição, mesmo em meio à orquestração do mal. Deus estava sempre no comando e no controle, fazendo com que todas as coisas corroborassem ou fossem levadas para a propagação desse evangelho maravilhoso e, consequentemente, do acréscimo de pessoas nesse reino, Isso é maravilhoso, porque no capítulo 9, Lucas vai nos mostrar que a pessoa ou o personagem que é registrado no capítulo 8 como sendo um dos principais perseguidores da igreja, agora tem um encontro com Jesus. E ele tem esse encontro com Jesus para ser usado por esse Jesus ou por esse rei, na expansão desse reino, numa parte que ainda falta ser conquistada, exatamente nos confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Judéia e Samaria já aconteceu, porém falta até os confins da terra. E esse homem que foi de alguma forma um instrumento para espalhar as pessoas em Judéia e Samaria é o instrumento que Deus vai usar para que o reino dele chegue ao mundo inteiro, até os confins da terra. Então nós percebemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a levantes, mesmo em meio a um contexto totalmente conturbado, Cristo é rei e ele reina, ele está no comando, e independentemente de qualquer circunstância e situação, o projeto dele vai adiante, porque ele determinou, estabeleceu, e assim será, Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós confiamos. Então, no final desse capítulo, a partir do versículo de número 31, Paulo sai de cena por um momento, como eu já até falei para vocês anteriormente. Ele é mandado para a cidade dele, para a terra natal. Ele passa ali alguns anos no anonimato, esquecido. E enquanto isso, Lucas volta a sua atenção para Pedro. O apóstolo Pedro tinha sido o instrumento de Deus, que Deus tinha chamado para ser o líder de sua igreja. Deus tinha dado a chave do reino para Pedro. Pedro já tinha aberto o reino lá no dia de Pentecostes, para aquela multidão de pessoas que foram trazidas para o reino. Pedro já tinha aberto o reino
na região de Samaria, né? No capítulo de número 8, nós vamos ver lá Pedro e João indo a Samaria visitar os irmãos que tinham fugido por ocasião da perseguição de Paulo. Ele vai lá visitar os irmãos, discipular esses irmãos. E agora nós temos Pedro viajando pela região da Judéia, né? Abrindo também o reino de Deus para aquele povo. E no capítulo 10 nós vamos ver Pedro indo aos gentios, abrindo a porta do reino também para esses gentios. E depois nós vamos ver agora o personagem Paulo dando sequência a essa expansão do reino de Deus. Mas perceba aí no versículo de número 31 que depois que Paulo sai de Jerusalém, é enviado a Tarsis, a sua cidade, a igreja passou por um momento de paz. Olha o que diz o versículo de número 31. E a igreja passava por um período de paz em toda, olha a região, Judéia, Galileia e Samaria. Ou seja, o projeto de Deus já tinha chegado em todas essas regiões, né? E existia paz, existia uma situação confortável para a igreja. Então o apóstolo Pedro, ele vai fazer uma visita para todos esses irmãos, a partir do versículo 32. Mas ainda no versículo 31, olha o que o texto vai nos mostrar. A igreja estava sendo edificada, encorajada pelo Espírito Santo, e crescia em número e vivia no temor do Senhor. A perseguição tinha levado essa igreja a chegar exatamente nessas regiões, Judéia, Galileia e Samaria. Esses irmãos chegaram nessas localidades, pregaram o evangelho, fizeram outros discípulos, a igreja se estabeleceu em todos esses lugares. E depois que isto aconteceu, houve um momento de paz. E neste momento de paz a igreja crescia em número, né? O reino de Deus se expandia, mas também a igreja crescia em temor. Perceba que a perseguição foi o meio que Deus utilizou para que o projeto fosse adiante. Até então a igreja não tinha saído de Jerusalém. Até então a igreja permanecia em Jerusalém, os discípulos em Jerusalém, pregavam em Jerusalém, o número de salvos era acrescentado todos os dias em Jerusalém, mas não saía de Jerusalém. Mas o projeto de Cristo não era só para Jerusalém. Então o Senhor permitiu aquela perseguição para que esta igreja fosse conduzida para essa outra região. E depois que isso acontece, o Senhor traz paz, o Senhor traz tranquilidade para a igreja. E a igreja então cresce e vive o temor ao Senhor, né? O projeto de Cristo de expansão do seu reino, ele avança exatamente conforme o programa do seu rei. Minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas eu aprendo aqui, queridos, que o Senhor muitas das vezes usa a perseguição para que o seu povo cumpra o seu chamado. O Senhor usa as perseguições para que a sua igreja cumpra o seu chamado. Que chamado? De pregar o evangelho e de viver em temor ao Senhor, em obediência e em santidade. O Senhor permite as provações, o Senhor permite os levantes, o Senhor permite o sofrimento para que a igreja ela seja purificada, tema a Ele e cumpra o seu chamado de ser testemunha de Cristo. Você acha que o que está acontecendo aí na América, né, esse cenário, não levou muita gente a temer ao Senhor, a reconhecer que Deus ainda está no controle e no comando das coisas? Percebe? O Senhor permite isso muitas das vezes. A gente precisa entender isso. O Senhor nos ensina isso. Diferente do que a teologia da prosperidade fala, diferente do que
essa filosofia travestida de evangelho que as igrejas pregam, falam que você não pode sofrer, que você não pode experimentar provações, que isto é coisa do diabo, que isso não está no script de Deus para a tua vida, você tem que ser vencedor, mais do que vencedor, tudo tem que dar certo na tua vida, nada pode dar errado. A Bíblia me mostra que Deus usa as provações para fazer crente prestar. Deus usa as provações para levar crente a reconhecer quem Ele é e se curvar diante da sua soberania. Deus usa as provações. Faz parte do método pedagógico de Cristo as provações, para purificar a igreja, para fazer com que a igreja desperte e coloque a sua prioridade, como de fato deve colocar como prioridade a evangelização. A igreja crescia e o temor do Senhor também crescia depois dessas provações. Escute o que eu vou dizer para você aqui, crente. Nós estamos vivendo dias difíceis, certo? Nós estamos vivendo dias difíceis. Se você não for para o céu logo, ou seja, se você não morrer por esses dias e for para o céu logo, se você ficar aqui até a volta de Cristo Jesus, se prepare para sofrer, porque a coisa vai ficar preta. Se está difícil agora, multiplique. Multiplicou? Multiplicou pouco, multiplique de novo. A coisa vai ficar difícil. A iniquidade vai imperar. Sabe o que significa iniquidade? Uma terra sem lei. Não é que não vai existir leis, vai existir leis, mas não existirão leis cristãs. Você olha para hoje, acho que todo mundo ficou sabendo o que aconteceu aí com a propaganda, com um negócio aí né? Uma exposição de um banco que apareceu esses dias, né? Vocês viram, né? Aquilo ali é só sabe? É só uma luzinha do que vai acontecer. Todo princípio cristão será tirado do mundo e valores anticristãos virão. E ser cristão dentro desse contexto é algo quase que impossível. Vão mudar assim as leis? As leis vão mudar. A pedofilia daqui a uns tempos vai ser normal. O homossexualismo vai ser normal. Tudo quanto é tipo de prática que a Bíblia condena vai ser normal. Imagina você vivendo dentro de um contexto desse. Pois é. Virão perseguições. Virão sofrimentos. E eu e você precisamos entender que a Bíblia nos prepara para isto. A teologia do século 21 nega isto, mas a Bíblia nos prepara para esse momento. Nós precisamos entender que esses dias chegarão. E quando esses dias chegarem, nós não podemos nos desesperar achando que Deus esqueceu de nós, achando que Deus perdeu o controle, perdeu o comando, achando que Deus virou as costas para a sua igreja. Não, está tudo registrado na palavra de Deus. Ele vai permanecer no mesmo lugar, assentado no seu trono, no controle de todas as coisas. E aquele que for fiel até a morte, este receberá a coroa da vida.
Ah, pastor, e Deus pode nos trazer momentos de paz? Sim. Momento de refrigério? Sim. Pode. Mas muitas das vezes, Cristo traz um momento de paz para nós, como foi para Estevão, nos levando à morte. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Estevão. O Senhor recolheu para ele. E ali foi a maneira que Deus usou para trazer paz para Estevão. A igreja do final dos dias será uma igreja de marcha. Por isso que o livro de Apocalipse vai dizer: quem são estes? Quem são estes que estão aí de vestes brancas? Estes são vindo lá da tribulação. Estes estão vindo porque não negaram o nome do Senhor. Estes estão vindo porque não fizeram concessões com o mundo. Estes estão vindo porque não se dobraram ao sistema. Esses estão vindo porque mesmo dentro de um contexto totalmente anticristão, eles permaneceram fiéis ao seu Cristo, ao seu Rei. Nós precisamos nos preparar para isto, porque se nós não formos para o Senhor, se estivermos vivos até a última trombeta tocar, nós precisamos estar preparados, porque nós iremos viver esses momentos difíceis aqui nessa terra. Mas o que nós não podemos esquecer é que o nosso Deus, Ele nunca perderá o comando de tudo. Então Pedro, aproveitando esse momento de paz, vai fazer uma viagem, viajar por todas aquela região, né? Ele viaja visitando os santos, versículo de número 32, e ele vai a Lida, né, que era uma cidade que ficava ao noroeste de Jerusalém. E ali, nessa cidade, ele se encontra com um paralítico por nome Enéas. E esse homem possivelmente era um crente que estava 8 anos acamado, né? Paralítico. Nós não sabemos o motivo que o levou a esse estado, mas possivelmente um derrame, um AVC, sei lá o que pode ter acontecido com esse homem. Alguma coisa saiu do natural, do normal, e esse homem foi levado a, por 8 anos, viver essa paralisia. E Pedro, então, é levado até Enéas, e quando chega até Enéas, diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levante-se, arrume a tua cama. E naquela mesma hora, imediatamente é a palavra usada, Enéas se levantou. Esse milagre é interessante porque ele parece muito com outro milagre que o próprio Jesus operou. Não sei se vocês lembram lá de Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, quando um paralítico é descido por um telhado, lembra? E ele está ali, Jesus diz para aquele paralítico, né? Os teus pecados são perdoados, mas acontece ali um murmurinho, e Jesus diz assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levante, toma o teu leito e anda, né? E aquele homem, naquela mesma hora, levantou. Pedro não tinha poder para perdoar pecado, então ele não faz isso, mas pela autoridade do rei que estava sobre ele, ele ordena, né? Ele ordena em nome de Cristo, em nome de Jesus, para que aquele homem se levantasse e andasse. E ele faz isso, né? Nesta cura, o próprio rei, o próprio Cristo se apresenta. Porque quando Pedro diz: Enéas, em nome de Jesus, levanta. Se Enéas não tivesse levantado, a ressurreição de Cristo ia ser questionada, porque já estava sendo. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos Mateus, que houve uma conversa que foi patrocinada, né, para as pessoas inventarem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus.
E essa era a história que estava sendo espalhada ali na região da Palestina. Então, quando Pedro se apresenta a Enéas e diz: em nome de Jesus, levanta, e ele recebe a cura, isso era uma autenticação de que, de fato, este Jesus estava vivo. E a ordem que ele tinha dado aos seus discípulos de ser testemunha e de levar o reino estava sendo cumprida à risca. E todos poderiam acreditar e crer que, de fato, Jesus era o rei, estava reinando e fazendo e continuando a ensinar tudo aquilo que ele tinha feito de corpo presente aqui na terra. A cura de Enéas vai gerar um avanço no reino. Olha o que diz o versículo 35. Todos os que viviam em Lida e na região viram e se converteram ao Senhor. Entenda isso, crente. Cristo, em nenhum momento do seu ministério ou no ministério apostólico, operou uma cura sem propósito. Todas as curas que estão registradas na Bíblia Sagrada tinham um propósito. E o propósito sempre era a glorificação do seu nome e o engrandecimento do seu reino. A expansão do seu reino. A cura de Enéas era necessária naquele momento, para que aquela cidade contemplasse a grandeza do rei de Pedro, o rei da igreja, e uma vez contemplando isto, se prostrasse, se rendesse diante dele, e o reino de Deus fosse expandido. E é exatamente isto que acontece aqui. Cristo, ele usa uma desgraça de um crente, uma doença de um crente, para que o seu reino avançasse. Ele estava ali acamado, estava vivendo os piores dias da sua vida. O Senhor pega aquela situação, muda aquela situação, para que o seu nome fosse glorificado e o seu reino expandido. Senhor, faz isso conosco, faz isso com o seu povo. Muitas das vezes Ele olha para nós e percebe o cenário da nossa vida, e Ele entra em providência, muda esse cenário, para que o seu nome seja glorificado e o seu reino expandido. Mas perceba uma coisa: esse milagre não é uma autenticidade para nos tornarmos curandeiros. O nome de Jesus não é uma palavrinha mágica que todo mundo pode usar como abacadabra, né? E a porta tem que se abrir as coisas. Não, não é isso. Deus não trabalha sem propósito. Os próprios apóstolos Pedro e Paulo, em outras situações, eles não vão usar essa autoridade para operar curas. Por exemplo, Paulo, certa ocasião, Timóteo, seu filho na fé, tinha uma doença no estômago. Paulo não vai, olha, em nome de Jesus seja curado. Não, olha, toma um pouquinho de vinho com água para melhorar esse negócio aí. Paulo poderia usar o nome de Jesus, não. Ele não recebeu o comando, ele não recebeu a ordem para fazer isso. Ele por 3 vezes pediu para o Senhor tirar o espinho da carne dele. E o Senhor disse: não, para aí, cara. Minha graça te basta, fica com isso aí mesmo. Então entenda isso, crente. Não é porque você é crente, não é porque você tem autoridade e você tem que ministrar cura e a coisa tem que acontecer. Não é assim que a coisa funciona, não. Jesus cura na hora que quer, da forma que Ele quiser, aonde Ele quiser e com quem Ele quiser. Entenda isso. Entenda isso. Não vai sair por aí botando a mão na cabeça, em nome de Jesus, levante antes que você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Que não é isso. Todas as curas da Bíblia tinham propósito, tinham objetivo, eram sinais que tinham uma mensagem por trás que trabalhava essa questão do rei e do reino, né? Deus usa de várias estratégias para que o seu reino seja
alavancado, venha avançar. Primeiro ele usa a perseguição, agora ele usa a cura de um coxo, de um paralítico. E o seu reino vai avançando, o seu projeto vai sendo cumprido e o seu reino povoado. E depois, Pedro estando lá em Lida, lá em Jope, morre uma mulher por nome Tabita. Tabita, né? O nome dessa mulher. E se você olhar para o versículo de número 39, você vai perceber que essa era uma mulher muito querida, porque era uma mulher que cuidava de pessoas que eram necessitadas. Era uma mulher que cuidava das viúvas, de pessoas carentes da época. A viúva era uma classe de pessoas que tinham muita necessidade, né? Nós estamos aqui dentro de um contexto de um sistema familiar, paterfamília, né? Patriarcal, onde a mulher era produto do marido, só o marido que era o provedor da casa. Uma vez que o marido morria e ela não tivesse filhos nenhum, ela não tinha como sobreviver, que ela não poderia trabalhar, ela não tinha como. Ela ia depender literalmente da boa vontade de muitas pessoas. Por isso que a lei já lá no Antigo Testamento determinava que era necessário que se dessem esmolas aos órfãos e a viúvas. E a igreja continuou trabalhando assim. E esta mulher era alguém que era responsável por muitas viúvas. E agora ela morre. Ela morre e essas viúvas ficam desamparadas e desesperadas com a situação. E eles ficam sabendo que Pedro estava em Lida, uma cidade próxima, 15 quilômetros lá de Jope, né? É interessante que essa cidade de Jope aqui é a mesma cidade que Jonas. Lembra de Jonas, do profeta, que entrou no barquinho e fugiu da presença do Senhor, né? Ele entra no barco, o Senhor manda ele ir para Nínive, ou seja, vai para Nínive pregar aos ninivitas, né? A gentios, e ele pega o barco e vai para outro lugar, né? Pedro é chamado de filho de Jonas, né? Ele vai em Jope, e de Jope ele é também chamado para ir até Cesareia, a cidade gentílica, para pregar para os gentios, né? Eu não sei se isso é coincidência, mas é muita cristocidência esse negócio, né? Pedro, filho de Jonas, está em Jope, de Jope é enviado para os gentios. Jonas vai a Jope, de Jope também o Senhor envia-o para os gentios. Mas o certo é que Pedro atende esse chamado e vai até a cidade de Jope. E chega lá, as viúvas estavam em um pranto só, né? Olha aqui o vestido que ela me deu, olha o que ela me deu, a roupa. A Tabita era gente boa demais, meu Deus, né? Como é que pode, né? E Pedro então chega na casa lá, sobe ao quarto superior e manda que todas as pessoas saiam do meio daquele local, do ambiente, e diz: Tabita cumi, Tabita, levanta-se. Semelhante ao que Jesus fez com a filha de Jairo. A mesma coisa, só muda, lá era Talita, aqui é Tabita. Talita cumi, Tabita cumi, né? Mais uma semelhança de milagres aqui que está acontecendo, né? Com o ministério aqui de Pedro sendo conduzido por Cristo. Ou seja, Pedro estava literalmente sendo um embaixador do reino, estava seguindo o comando do seu rei, seguindo as pisadas do seu rei e fazendo aquilo que o seu rei tinha orientado, mandado. E a Bíblia nos fala que naquele mesmo momento a menina abriu os olhos, ou aquela senhora abriu os olhos, e ela sentou, né? Pedro toma pela mão e leva até as viúvas, da mesma forma como Jesus pega a mão da criança e leva até os seus pais, e apresenta a viúva, e um milagre acontece. Uma mulher que estava morta ressuscita pelo poder do Senhor, né? E olha o resultado dessa ressurreição, versículo de número 42. Esse fato se tornou conhecido de toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Mais uma vez, o propósito do rei é levar pessoas a serem atraídas para o seu reino. É interessante que o que Pedro está fazendo aqui
pelo comando de Cristo, é trazendo o reino de misericórdia, um reino de justiça para aquele povo, para aquelas mulheres. As mulheres estavam numa situação totalmente complicada, né? Não sabia mais como ia subsistir. Então, o reino vem com toda a misericórdia e com a ação e o poder de Deus faz com que aquela mulher que estava naquela situação, ela retorne à vida e ela continua a servir ao rei, servir ao Senhor, cuidando daquelas mulheres, sendo piedosas, sendo generosa com aquelas que necessitavam, né? Então, aqui a gente aprende que não existe barreiras para Cristo, não existe barreiras para o reino de Deus. Quando Cristo ele quer contar com os seus servos, né? Quando Cristo quer que pessoas sejam de fato instrumentos para o seu reino, Ele usa a sua misericórdia e nem a morte pode impedir que o projeto do Senhor, o projeto de Cristo seja executado. Aquela mulher estava morta, mas o Senhor ainda queria que ela fosse um instrumento dele para abençoar o seu reino, para abençoar aquelas vidas. E o Senhor estabelece a sua misericórdia, estende a sua misericórdia, e a morte tem que partir em retirada diante do poder do nosso Senhor. Então nada, absolutamente nada pode impedir o projeto de Deus, o reino de Deus, a expansão desse reino. Nem a perseguição, nem a morte, nem a doença, nada, absolutamente nada. Quando o rei quer agir, e ele quer agir nessa expansão desse reino, com quem ele quer agir, ele tira até mesmo da morte para poder conduzi-lo ou levar esta pessoa a uma experiência de vida no seu reino, onde ele será um instrumento desse rei para a propagação desse reino. Então, queridos, o Senhor, ele sempre estará no comando da sua igreja, ele sempre estará no comando do seu reino, ele sempre estará no comando das nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, apesar de nós, apesar do cenário desfavorável, o Senhor, ele sabe exatamente para onde ele está conduzindo a história da igreja, a minha história e a sua história. Ele sabe aonde ele vai me usar e ele sabe aonde vai usar você, pode ter certeza disso. E se o projeto dele para a sua vida, nesse reino, né, como participante desse reino, é um projeto duradouro, nada, absolutamente nada vai impedir isto. Até a morte, se chegar a você e ainda não for o tempo desse Deus, o Senhor vai te levantar da morte para que o projeto dele se conclua nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, isso é lindo, porque o nosso rei, ele é um rei misericordioso. Mas também, se o projeto dele na minha vida já acabou, nada vai me sustentar aqui. Ele vai me recolher e vai levar para os céus. Isso significa dizer que se nós estamos vivos, é porque o Senhor ainda quer contar conosco nesse projeto de expansão do seu reino. Pastor Érico, eu estou com uma artrose, osteoporose, bico de papagaio, dor nas costas, não quero saber da dor que tu está. Deus, ele quer contar com você ainda. Pastor, eu estou velho demais. Na velhice ainda vão produzir frutos, é isso que o Senhor disse. Pastor, não tem desculpa. Se está vivo, se está respirando, todo ser que respira tem que louvar ao Senhor, mesmo com dor. Percebe isso? Se você está vivo, queridos, é porque o Senhor ainda tem um projeto para a tua vida. O Senhor ainda quer contar com você nesse projeto maravilhoso de expansão do seu reino. Então, nada justifica você ficar parado. Nada justifica você ficar aí sentado escantando a bunda num banco, numa cadeira. Nada justifica você ficar passivo nesse reino. Você precisa se colocar à disposição desse rei para ouvir a sua voz, o seu comando, e obedecer a esse comando de ser testemunha de Cristo, de ser um instrumento do rei, de ser propagador desse rei e levar misericórdia àqueles que precisam de misericórdia, levar salvação àqueles que precisam de salvação, levar transformação para aqueles que precisam de transformação, levar
uma nova forma de vida, uma possibilidade de vida, uma saída para aqueles que estão precisando. Eu tenho falado aqui e repito mais uma vez: o cristianismo é a resposta de Deus para a humanidade. E você é cristão, você tem esse Cristo em você, você tem o Evangelho que é o poder de Deus, você tem tudo o que o mundo precisa, você não pode ficar parado. Nós, enquanto igreja, temos nos fechado cada vez mais. Temos feito movimentos demais para dentro. É festa, é congresso, é simpósio, é tanto movimento e tudo dentro. A igreja é chamada para fora. Nós somos chamados para ir ao mundo. Nós temos que nos levantar nessa última hora e mostrar aos quatro cantos dessa cidade que existe solução. E a solução é Cristo. Eu tenho a solução para esse mundo. Você tem a solução para esse mundo. E a solução para esse mundo é Jesus. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, não ouça. Mas eu tenho que fazer a minha parte de levar esse rei àqueles que precisam. Entenda isso, crente. Nós precisamos olhar para fora. Chamados para fora. É isso que significa o fato de sermos igreja. Mas para que possamos ser relevantes lá fora, nós precisamos viver temendo ao Senhor. O temor ao Senhor. Precisamos ser cristãos. Precisamos entender quem somos. Precisamos entender que, até aqui, a Bíblia chama os cristãos só de os santos, aqueles que são separados, aqueles que são diferentes, aqueles que pensam diferente, falam diferente, andam diferente, comem diferente, se relacionam diferente. Nós precisamos ser esses santos para impactar lá fora. Entenda, nós não iremos impactar lá fora só levando um prato de comida, porque isso está cheio de entidades que fazem da mesma forma, até melhor do que nós. O nosso prato de comida tem que ser diferente. Entende? A nossa cesta básica tem que ser diferente. A nossa forma de agir tem que ser diferente. E essa diferença é o Cristo em nós, é o Espírito em nós, que tem que inflamar as nossas vidas de tal forma que as nossas ações sejam notáveis. A Bíblia fala que nós somos os notáveis da terra, aqueles que são percebidos de forma diferente do mundo. Entenda isso, crente. Eu quero convidar você para vivermos esse cristianismo. Eu quero convidar você para vivermos essa diferença, para fazermos essa diferença. Mas para que você atenda a esse convite, você precisa ter uma experiência com esse Cristo de fato. Você tem que ser encharcado com essa abundante graça. Porque por você mesmo você não conseguirá. Por você mesmo você não tem condições de, assim como Barnabé, abrir mão do que ele tinha para abençoar aqueles que precisavam. Você não tem condição porque você acha que você precisa mais do que de fato você precisa. Você quer para você mais do que de fato você precisa. Você não se conforma com aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, se você tem o que comer, o que vestir, já se dê por satisfeito. Não, você quer muito mais do que isso. Você não por você mesmo não tem fé suficiente para entender que buscando em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas são acrescentadas. Por você mesmo você não tem fé o suficiente para entender que Deus cuida dos lírios do campo. Quanto mais de você. Você não tem essa capacidade. Por isso que você vai sempre colocar um pezinho atrás, como Ananias e Safira. Por você mesmo, a sua atitude será sempre a atitude de Ananias e Safira. Você precisa da abundante graça de Deus na tua vida, para que tu tenha uma visão diferente do que é ser cristão, do que é participar de um reino, do que é seguir a um rei. E você precisa desse clamor todos os dias: Senhor, traz uma abundante graça sobre a minha vida, para que tudo o que eu viva seja para a tua glória e para o teu louvor. A minha casa seja para ti, os meus bens seja para ti, o meu carro seja para ti, a minha saúde seja para ti, o meu fôlego seja para ti.
tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo aquilo que eu vim a ter, seja para ti. Me faz entender isto, e não só entender, que dentro de mim esteja inflamado essas questões, a ponto de tudo o que eu fizer venha ser resposta a essa tua vontade, a esse teu comando. Somente assim, queridos, nós seremos uma igreja relevante. Enquanto nós olharmos para o nosso próprio umbigo, enquanto nós pensarmos em estar no comando das nossas vidas, nós nunca seremos essa igreja. Mas nós não temos capacidade de ser ela sem a ajuda do próprio Deus. Fica em pé comigo nesse momento. Aleluia. O Senhor usa as mais diversas estratégias possíveis para que o seu projeto seja cumprido a contento. Independentemente da estratégia que ele utilize, que ele esteja utilizando comigo, eu preciso entender que ele está no comando, que ele está no controle. Eu preciso entender que a minha vida foi dada por esse Deus para que eu use-a para Ele. Eu preciso usar, me desgastar para esse rei, para esse reino. Se eu estou respirando é porque o Senhor me convoca a responder a Ele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele nos deu o fôlego. Ele nos deu a oportunidade de viver. E essa vida tem que ser vivida para a glória dele, para o seu louvor. Nós, enquanto igreja, precisamos ser conduzidos por esse Deus, ou por esse Rei, a viver essa realidade. Escute o que eu vou dizer aqui. Se não estamos vivendo esta realidade, existem duas razões. Ou nunca fomos chamados para ser igreja, ou nós estamos em rebeldia para com o nosso Rei. Se eu não estou vivendo aquilo que eu tenho que viver enquanto igreja, ou eu não sou igreja, ou eu estou em rebeldia, em rebelião para contra esse Senhor. A igreja não tinha saído de Jerusalém, ela estava em rebeldia, porque o Senhor disse que ela tinha que pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra ao mesmo tempo. A igreja não saiu de Jerusalém. Nós vamos ver na próxima quarta-feira o porquê. Porque eles tinham as suas tradições e que eles não queriam se misturar de forma alguma com os gentios. Eles estavam nessa situação e o Senhor usou uma perseguição para corrigi-los. Percebe, crente? Sabe por que é que vive muito na prova? Sabe por que é que passa por muita situação complicada? Pois é o Senhor corrigindo. Mas precisa aprender, precisa atender, precisa obedecer, para poder sair desse estágio de correção e ir para um estágio de instrumentação, de instrumentalidade, onde Ele vai te usar. Deus usa aqueles que são levados à maturidade. É isso que Paulo vai falar. A palavra de Deus nos leva a essa maturidade, nos leva a ser íntegros e perfeitos. As provações nos levam também a ser íntegros e perfeitos.
Então entenda isso. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, traz essa abundante graça na minha vida de tal forma que toda a minha vida seja uma resposta aos teus comandos, que todas as minhas ações sejam reações à tua vontade e ao teu querer. Ó Senhor, nós estamos diante de ti, diante da tua presença.